Boa noite a todos. Vamos aí entrando para nós fazermos nossa conversa de hoje. Vamos aí nos envolvendo, né? Nesse amor de Jesus. Olá, vamos entrando. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos entrando. Boa noite. Todos bem? Vamos entrando. Boa noite. Boa noite a todos. Oi, Tatiana, tudo bem? Tá dando para ouvir bem? Vamos aí então entrando. Vamos neste momento elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos nos envolvendo no manto de Maria, agradecendo a ela a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos aqui no nome de Jesus, para que possamos nesta noite colocar os ensinamentos de Jesus em prática. E para dar início ao nosso evangelho de hoje, vamos começando, né? E lembrando também que aqueles que estão em casa, que possam colocar uma jarra de água, para que no final a gente possa pedir a espiritualidade para purificar essa água. Todos bem? Todos bem? Como estão? Pessoal, eu vou começar. A rigor, Espírito Santo, falange dos emissários da providência, que superintende os grandes movimentos da humanidade na Terra e no planeta espiritual. Reino de Deus, estado de sublimação da alma, criado por ela própria, através das reencarnações incessantes. Vocês estão ouvindo, gente? Vocês estão conseguindo ouvir? Espírito Santo, falange dos emissários da providência que superintende os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. Reino de Deus, estado de sublimação da alma, criado por ela própria, através de reencarnações incessantes. Céu, esferas espirituais santificadas. Oi, André. Tá diminuindo muito? Só um minutinho, viu, pessoal? Tá ouvindo agora? Ficou melhor?
reino de Deus de sublimação da alma, criado por ela própria, através das encarnações incessantes. Céu, esferas espirituais santificadas onde habitam espíritos superiores que exteriorizam do próprio íntimo a atmosfera da paz e da felicidade. Milagre, designação de fatos naturais, cujo mecanismo familiar à lei divina ainda se encontra defeso ao entendimento, atmosfera de paz e felicidade. Milagre, designação de fatos naturais, cujo mecanismo familiar à lei divina ainda se encontra defeso ao entendimento fragmentário da criatura. Mistério, parte ignorada das normas universais que paulatinamente é identificada e compreendida. Pessoal, só um minutinho que eu já volto aqui, só um minuto. Céu, esferas espirituais santificadas, onde habitam espíritos superiores, que exteriorizam do próprio íntimo a atmosfera de paz e felicidade. Milagre, designação de fatos naturais, cujo mecanismo familiar, a lei divina ainda se encontra defeso ao entendimento fragmentário da criatura. Mistério, parte ignorada das normas universais, que paulatinamente é identificada e compreendida pelo espírito humano. Sobrenatural, definição de fenômenos que ainda não se incorporam aos domínios do hábito. Santo, atributo dirigido a determinadas pessoas que aparentemente atenderam à terra a execução do próprio dever. Tentação, posição pessoal do cativeiro interior a vícios instintivos que ainda não conseguimos superar por nós mesmos. Dia de juízo, oportunidade situada entre dois períodos da existência da alma, que se referem à sementeira de ações e à renovação da própria conduta. A salvação, libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males no próprio caminho, a fim de que confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se as pessoas aos passos mais altos de evolução. O Espiritismo tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos. Razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos para que se faça luz das consciências e nos consolo dos corações. Assim como Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la. A doutrina espírita não veio desdizer os ensinamentos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los e aplicá-los em termos claros e para toda a gente, quando foram ditos sobre formas alegóricas. A rigor, a verdade pode caminhar
distante da palavra com que aspiramos traduzi-la. Renove, pois, as expressões do seu pensamento, e a vida renovar-se-lhe-á inteiramente nas fainas de cada hora. André Luiz. Aqui, essa lição, ela nos faz refletir, né, sobre o que, a rigor, né, aqui o que Jesus nos quer nos dizer, que ele veio cumprir a lei, né? Que ele veio cumprir a lei para que a gente possa cumprir essa lei, como ele diz, mas nos prepararmos para o futuro. Então, nós temos que fazer a nossa parte sempre. Porque Jesus é como ele fala, eu vim cumprir a lei. Né? E aqui fica bem explícito, né? Porque aqui ele fala, ó, o Espírito Santo, o reino de Deus, o céu, o milagre, o mistério, o sobrenatural, o santo, a tentação, o dia de juízo. Então ele fala aqui também da missão do Espiritismo também, que é o quê? A reforma interior de cada um de nós, que está em nossas mãos todos os dias, nós fazermos a nossa melhora interna, né? E muitas vezes é difícil nós colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. Então nós temos, né, como Jesus nos diz aqui, ele vem cumprir a lei cristã e nos preparar para o futuro. Então, nós temos que nos preparar para esse futuro como? Nos melhorando interiormente, mudando nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, para que a gente possa ser pessoas melhores, né? Então, assim, quando Jesus fala, eu vim cumprir a lei, porque está tudo nas leis de Deus, nas leis divinas. Então, nós temos aí que trabalhar o nosso interior, né? Para que a gente consiga realmente fazer essa mudança que Jesus espera de nós. E assim como ele fala, eu vim cumprir a lei cristã para preparar para o futuro. E como é que nós estamos nos preparando para essa mudança interna, nos nossos pensamentos, sentimentos, da nossa melhora? Então fica essa reflexão. O que estamos fazendo para que possamos ser pessoas melhores? E dando continuidade no Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 8, dando continuação, que é escândalos. Se a vossa mão é o motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que crê em mim, seria melhor para ele que se ele pendurasse ao pescoço uma dessas mós, que só um asno gira, e o que lançasse no fundo do mar. Tendo muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem, sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-o e retirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e seres lançados ao fogo do eterno. E se vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que terdes dois, a serdes
precipitados no fogo do inferno. No sentido vulgar, escândalo se diz toda a ação que choca com a moral, ou a descendência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas que se contentam em evitar o escândalo porque com isso sofreria seu orgulho e a sua consideração. Diminuiria entre os homens, contanto que suas torpezas sejam ignoradas. Isso lhes basta, e contanto que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhes basta. E sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção, a palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral e, por isso, não se lhe compreende a acepção, em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado coletivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as mais árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por homens e não que haja para eles obrigação para praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos, pelo contrário, pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer o mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e provas para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal e os próprios homens utilizam as coisas más com mais vis. Se assim é, dizer-se-á, o mal é necessário e durará para sempre, porque se ele viesse desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem, ninguém procuraria fazer o mal ao próximo e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído. Tal será o dia da Terra, quando tiver progredido suficientemente, mas enquanto que certos mundos avançam, outros se formam povoados de espíritos primitivos, que se servem, por outro lado, de habitação, de exílio e de lugar expiatório para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal e que são rejeitados no mundo que tornaram felizes. Mas dai daquele com quem o escândalo venha. Quer dizer, o mal sempre vence. O mal sendo sempre o mal. Aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso mesmo menos mal e deve ser punido. É assim que, por exemplo, um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido
o mau filho que fez sofrer a seu pai e que sofre a pena de talião. Mas o filho disso não é mais desculpável e deverá ser castigado a seu turno em seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica que seria absurdo tomar ao pé da letra, o que significa simplesmente que é preciso destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, extirpar de seu coração todo sentimento impuro e toda fonte viciosa. Quer dizer ainda que valeria mais para um homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ser servido de instrumento para uma ação má, estar privado da vista do que seus olhos lhe tivessem dado maus pensamentos. Jesus nada disse absurdo para todo aquele que apreende sendo alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas não poderão ser compreendidas sem a chave que delas dá o Espiritismo. Essa lição, ela vem falando sobre o escândalo, né? Ai daquele que provocar o escândalo. Então, ai daquele que provocar o escândalo. Então, como ele fala aqui, se a mão, né, ou o pé é um motivo de escândalo, ela vai ser retirada, para que ele não pratique mais o escândalo que ele havia cometido. E quando Jesus nos fala sobre escândalo, ele quer dizer tudo aquilo que choca, que mexe com a moral. E muitas vezes não é só o escândalo por si só, né? Muitas vezes esse escândalo ela pode vir através de uma fofoca, né? Da maledicência, da falta, né? Do respeito com o nosso semelhante. Porque diariamente nós vemos muitos escândalos, né, acontecendo no Brasil, independente de qualquer coisa e por quem venha. Porque tudo aquilo que choca, né, é um escândalo. Mas como Jesus nos diz, ai daquele que provocar o escândalo. Que pode ser eu, pode ser você que está aí na sua casa, qualquer um de nós. Então, nós temos que evitar esse escândalo, principalmente da maledicência, porque a maledicência também ela é um escândalo. Porque às vezes essa maledicência ela vem carregada de energias negativas, de pensamentos negativos, de coisas que vão atacar, né, as pessoas. Então nós temos sempre que nos vigiar, que não sejamos nós o motivo do escândalo, que nós possamos buscar um caminho reto da melhor maneira possível. Porque Jesus ele está aí todos os dias e todas as horas, nos ensinando, nos ajudando, nos mostrando aquilo que nós devemos nos modificar. E assim, né, agora vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Jesus por esta live, a todos vocês que aqui se encontram. E vamos nessa noite fazendo as nossas vibrações. Vamos vibrando por todos aqueles que se encontram aqui na live. Vamos vibrando pelos hospitais, pelos orfanatos, asilos. Vamos vibrando também, Jesus, por essas pessoas que nesses dias de chuva estão perdendo suas coisas. Vamos vibrando, Jesus, pela paz no mundo, pela paz dentro dos lares, pelos países que se encontram em guerras.
Vamos vibrando pelo nosso Brasil querido, pelos nossos políticos. Vamos pedindo licença, Jesus, para vibrarmos por nós mesmos. E vamos nesta noite deixando uma vibração no ar, para que Jesus possa levar ao local de maior necessidade neste momento. E assim, mestre, nesse momento, vamos pedindo a equipe espiritual e médica para que possa fluidificar as águas, colocando nestas águas os fluidos necessários para o equilíbrio físico, mental, espiritual, moral ou psicológico. E assim, agradeço a Deus e a Jesus por esta palestra de hoje e que na próxima possamos estar com um som melhor para que fique mais claro a leitura e a explicação. Um abraço a todos.